Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Eu acabei de terminar meu primeiro semestre de astronomia na Universidade de Leiden e eu vou explicar um pouco como é que foi, como é que funcionam as aulas e falar um pouco sobre cada matéria. Eu vou comparar também um pouco com o que eu fiz na UFSC, porque eu tive uns 6 meses assim entre terminar o ensino médio e começarem as aulas aqui na Holanda. Então, nesse tempo eu fiz um semestre de física na UFSC e daí eu tive algumas matérias bem parecidas assim, então acho legal comparar. E, bom, pra começar, eu acho que muito mais difícil, eles colocam muito mais conteúdo. No primeiro semestre de física da UFSC, eu tinha 4 matérias por semestre, e aqui eu tenho 7. E eles colocam muito mais conteúdo por matéria, muito mais coisa por aula que você tem que aprender. Então, assim, eu sentia que eu não tinha tempo de fazer tudo, eu sentia, assim, que eu não podia ir para as aulas porque eu ia perder tempo de estudo, então eu acabava não indo para as aulas para usar os livros para estudar, mas isso funcionou para mim pelo menos, sabe? Eles têm 2 tipos de aula aqui, um que é uma aula sobre você ir lá e ouvir o professor, e outro que é uma aula para resolver exercícios, então você vai lá e resolve as questões, e se não conseguir alguma coisa, pergunta para os assistentes que estão lá para ajudar. Aqui, eles têm um sistema muito louco que é assim: no primeiro ano, você precisa de 60 créditos. Se você consegue 45, você passa para o segundo ano. Se você consegue 60, você recebe o Propadeuse, que é aquele diploma que eu consegui para estudos holandeses, que é se você consegue passar em todas as matérias do primeiro ano, você ganha esse diploma. Aí com ele você consegue algumas coisas, tipo, você entra para pesquisa, você pode fazer o colégio. Você tem umas aulas extras assim, especiais que você só pode fazer e se você conseguir esse diploma. E se você não conseguir 45 créditos, você não pode ir para o segundo ano e você não pode voltar para a universidade nos próximos 4 anos. Então, é bem intenso, assim. E daí, por isso, no final de cada semestre, eles te dão a opinião deles, me mandam um e-mail falando assim: a gente recomenda que você continue ou não continue no segundo semestre com base nos créditos que você conseguiu no primeiro. E a gente acha, por exemplo, a gente acha que você não vai conseguir passar no segundo semestre, então a gente recomenda você se desmatricular antes de fevereiro, porque tem um negócio assim: antes de fevereiro você pode se desmatricular e você pode voltar no próximo ano. Se você continuar matriculado em fevereiro, tentar o segundo semestre e não passar, aí tem esse negócio dos 4 anos. Então eles sempre dão essa recomendação, falam se você deve ou não continuar. Segunda-feira da semana eu recebi um e-mail falando o que eles achavam que eu deveria fazer. E disseram que eu não deveria continuar, que eu não fiz o suficiente no primeiro semestre e que era melhor me desmatricular e tentar de novo ano que vem. E assim, eu me assustei muito assim com isso. Mas aí eu falei com o coordenador do curso e ele falou, não, tava errado o e-mail, não se preocupa, faltava uma nota sua que ele não tinha recebido, agora tudo certo, continua assim, fica aí com a gente. Eu, então tá, né, ok. Mas eu levei um susto. Mas enfim, vou falar um pouco sobre cada matéria, começando por cálculo. Eu tive cálculo na UFSC, e era cálculo 1, e aqui também tive cálculo 1. E eles não chamam de cálculo, eles chamam de analisa, que seria análise, né? Só que tudo que eu tive em cálculo 1 na UFSC, eu também tive nessa matéria de análise e mais algumas coisas. Então eu senti que foi mais ou menos 1/3 do que eu tive aqui foi o que eu tive na UFSC. Na UFSC, assim, eu passei com 10 e aqui, assim, eu quase não passei, então é muita coisa, não dá tempo de fazer tudo. Outra matéria que eu tive também na UFSC foi Introdução à Física Moderna. Cada aula era uma pessoa diferente que me apresentar alguma coisa. E pra passar na matéria é escrever qual que você mais gostou. Aí você explicava por que você mais gostou dessa. Como isso te influenciou? Aí explica por quê. E era uma coisa assim muito básica, e se você fizesse esse texto, era uma página, só tinha que escrever, só ganhava 10. Então, essa foi a matéria que eu tive de Introdução à Física Moderna na UFSC. E aqui não, eu tive um livro e tal, e daí falava do efeito fotoelétrico, falava de quarks, umas coisas assim mais que você realmente tinha que saber calcular. E aqui eu tive que saber fazer contas e explicar várias situações de relatividade. Então isso também, assim, dá um nó na cabeça e foi muito difícil essa matéria, eu achei. Porque pensar em questões que envolvam relatividade é uma coisa muito complicada, porque, assim, não segue a lógica que você está acostumado no seu cérebro, assim, não é algo que você espera acontecer, mas você sabe o que acontece e tem que
se virar com as contas e, enfim. Outra que eu tive na UFSC também foi álgebra linear, e eu também tive aqui, e essa foi bem parecida, coisa de matriz, e com funções, e... Bom, isso aí eu achei mais tranquilo, essa aí eu até fui bem e foram bem parecidas. Uma coisa que até o pessoal estranhou aqui, que eu moro com estudantes do mestrado da astronomia, né? E eles também estranharam, porque a maioria deles é dos Estados Unidos, e eles falaram que também eles fazem do mesmo jeito. Eles primeiro começam com física clássica, a física que a gente aprende no ensino médio mesmo, e daí quando eu fui pra UFSC eu fiz uma revisão disso tudo, e um pouco mais aprofundada, para depois ir pra física moderna, né? E aqui eu não tive isso, eu não tive essa aula de revisão do ensino médio. E me falaram que nos Estados Unidos também eles fazem essa revisão, e acharam muito estranho, assim, eu pular do ensino médio pra física moderna e já sem ser, tipo, eles chamam de introdução, mas sem ser bem uma introdução, porque era uma coisa, assim, já mais complexa. Tinha programação também, e foi bem interessante. Começou de um jeito bem básico e no final, em poucas semanas, a gente tinha que criar um programa para simular um jogo de sinuca. Eu achei bem divertido trabalhar com isso, mas também era bem complexo, assim. O professor colocava muitos detalhes descrevendo o programa que tinha que fazer. Então, muitas vezes, assim, eu fazia o programa e tava tudo funcionando bem, aí eu olhava de novo o que o professor escreveu, aí eu ficava, não, tem que fazer mais isso aqui, mais isso aqui, mais esse detalhe. Mas eu achei bem legal, gostei dessa matéria. Só a prova que foi, assim, né, eu não entendi. Até hoje eu não entendi como é que eu passei nessa prova, porque a prova era uma prova de programação no papel. Então, geralmente, quando você está programando, você usa o computador. Então, você faz o programa, testa, e daí o próprio programa te diz qual que é o erro que tem no seu código lá, e você sabe o que tem que arrumar. E você vai moldando, assim, de acordo com o que vai fazendo, e você pode ir testando, e, enfim, é muito mais fácil, sabe? E se você vê que tem alguma coisa errada, você pode simplesmente dar um enter e coloca uma linha nova ali no meio do programa, sabe? Mas quando é no papel, eu não tenho como fazer isso. Eu escrevia o código inteiro, aí eu percebia que tinha alguma coisa errada, tinha que colocar mais uma linha, mas como, sabe? Tava num caderno ali, não tinha como colocar dar um enter. Então eu tinha que apagar tudo, assim, eu perdi muito tempo com isso. E foi uma prova bem difícil e eu falei, não sei como é que eu passei até agora, mas eu passei. Eu tive aula de física experimental e essa, assim, até que foi bem interessante. Você tinha que ir lá, você primeiro lia o que você tinha que fazer, lia sobre a teoria, e depois você fazia experimento e usava as fórmulas que você aprendeu antes para aplicar tudo e descrever experimento. E eu tava em dupla com outro cara lá, que é meu amigo, e ele no ensino médio, ele teve aula sobre isso, ele teve aula sobre como montar as coisas, como conectar os fios, tudo mais, usar as máquinas lá. E eu nunca tive isso na minha vida no Brasil, eu não sei se a gente aprende isso em escola, assim, normal, sem ser ensino técnico. E realmente eu não sabia como conectar nada, mas eu sabia da teoria. Então a gente foi uma dupla muito boa, assim, ele fazia a parte manual e eu fazia a parte teórica, a gente juntava tudo e dava certo, a gente também passou com uma nota boa. Só que agora eu tenho a segunda parte dessa aula, que vai ser agora no segundo semestre, e esse cara desistiu da astronomia e ele saiu do curso, então agora eu tenho um problema. O que mais? Eu tive aula também, tem óptica, acho que quando é matéria se chama de óptica, né? Não sei também. Na primeira metade do semestre eu tive física experimental e na segunda metade começou óptica. E ela vai daí até metade do segundo semestre. Só que esse é um problema, porque assim, ela começou quando a gente estava perto já das provas finais das outras matérias que a gente tinha. Então ninguém queria ir pra aula de ótica, assim, a gente tinha que estudar com outras coisas. Então assim, todo mundo pensou, não tem pra que me preparar pra isso agora, se eu tenho coisa mais importante pra fazer. Então basicamente foi o que todo mundo fez, ninguém foi pra aula de óptica e todo mundo ficou fazendo outra coisa. Até que o professor mandou um e-mail falando, tipo, olha, não tem ninguém indo pra aula, a gente aparece na aula que é importante. E o pessoal, tipo, tá, né, tá. Faltou a mais importante, que é introdução à astrofísica, que essa também realmente é a única que tinha mais a ver mesmo com astronomia, então o pessoal da astronomia gostou bastante dessa matéria. O que eu achei mais difícil nessa matéria foi que, como era a introdução, o professor pegou, tipo, tudo do básico e colocou tudo junto de uma vez. Então não era assim, você se especializava, assim, em cada tópico, você entendia realmente o que acontecia em cada tópico. Era uma coisa, assim, muito geral e você tinha que saber um pouco sobre tudo. Então, isso que eu achei que foi um pouco mais difícil.
Mas foi interessante, assim, eu gostei dessa matéria, eu achei bem massa. E eu acho que é isso, acho que foram essas matérias que eu tive mesmo, não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas é basicamente isso. Mas agora eu só tô com medo do segundo semestre, que já tá pra começar. Eu tive 4 dias de férias. Agora, esse é o meu segundo dia de férias. Então eu nem pude ir pro Brasil pra visitar a família nem nada, porque eu tinha que ficar estudando. E é isso aí, eu acho que o vídeo tá muito longo e vou parar por aqui. E se inscreva no canal, dá like, essas paradas aí que vocês já sabem. E até o próximo vídeo.